O clima nos bastidores do Flamengo tá pegando fogo. E não é exagero. Enquanto a torcida discute escalação, Libertadores e o momento instável do time, um nome se tornou o centro das atenções, das dúvidas e, principalmente, das preocupações. Nicolás de la Cruz. O jogador que chegou como esperança, como o motor do meio-campo, como aquele cara capaz de acelerar o jogo, buscar a bola, marcar, construir, decidir, hoje vive talvez sua fase mais conturbada com a camisa rubro-negra. Isso acende um alerta gigantesco dentro do ninho do urubu. A temporada de 2025 parecia que seria dele. Nos primeiros meses, de la Cruz jogou, brilhou, encaixou no esquema, virou peça essencial. Foram 19 partidas só no primeiro semestre. A torcida olhava e dizia, agora vai. Era o meia que faltava. Mas aí começou a novela. Uma novela que o Flamengo já tem decorada, mas nunca quer reviver. Problemas físicos, dor, inchaço, treino perdido, sequência quebrada, pausa, retorno, pausa de novo. E essa gangorra virou rotina. O grande inimigo? A tal lesão crônica no joelho direito que o acompanhou desde o River Plate. Só que a situação ficou ainda mais pesada este ano. A dor migrou para o joelho esquerdo, que começou a inflamar também. E quando um atleta depende tanto da mudança de direção, da explosão, do ritmo, joelho é tudo. No Flamengo, a palavra usada é controle de carga. Mas para o torcedor, o que aparece é simples. De la Cruz joga, mas pouco. Treina, mas nem sempre. Tenta engatar e o corpo trava. E como se isso não fosse suficiente, o calendário resolveu ser cruel. Faltam poucos dias para a final da Libertadores. Flamengo e Palmeiras. Lima, estádio monumental. O jogo que define o ano, o elenco, o trabalho inteiro. E talvez até o próprio futuro de la Cruz no clube. E nos bastidores, a preocupação é real. O Flamengo sabe que precisa dele. Sabe que, com ele em campo, o time ganha ritmo, intensidade, transição mais rápida, pressão mais coordenada. Mas também sabe que colocá-lo sem estar 100% pode piorar tudo e comprometer 2026 inteiro. Enquanto isso, Pulgar e Saul estão suspensos para o próximo jogo. E aí a interrogação aumenta. O Flamengo precisa de la Cruz, mas de la Cruz está realmente pronto para jogar? O jogador voltou a treinar com o grupo, mas não existe nenhuma certeza, nem para o jogo do Brasileirão, muito menos para a final continental. E nesse momento, começa uma batalha silenciosa dentro do clube. O departamento médico quer cautela. A comissão técnica quer o jogador no gramado. A torcida quer explicações. E o próprio atleta vive o dilema entre querer ajudar e saber que o próprio corpo o limita. O investimento no uruguaio foi alto. O projeto era ambicioso. O Flamengo imaginava que ele seria protagonista. E talvez ainda possa ser. Mas quando a dor insiste, quando as ausências começam a se acumular, surge a pergunta que ninguém no clube queria sequer cogitar. E se o Flamengo não conseguir contar com de la Cruz regularmente em 2026? E mais, como trabalhar um jogador que é brilhante, mas sofre com dores toda vez que tenta engatar ritmo? Dentro do ninho, o clima é tenso. O departamento médico se desdobra, ajusta treinos, prepara cargas, analisa a minutagem, tudo para tentar milagrosamente colocar de la Cruz em campo, mesmo que por alguns minutos, na final da Libertadores. É uma corrida contra o tempo, contra a dor, contra o desgaste, contra o calendário, contra a ansiedade da torcida. E enquanto tudo isso acontece, o Flamengo segue treinando, ajustando o time, pensando no Palmeiras, ajustando o esquema, trabalhando substitutos, analisando alternativas. Mas, no fundo, todo mundo sabe. Com de la Cruz, o Flamengo é um time. Sem de la Cruz, é outro completamente diferente. A dúvida agora não é mais apenas ele joga a final. A dúvida é muito maior. Até quando o Flamengo conseguirá contar com de la Cruz?
Como será seu futuro? Existe risco de empréstimo? Venda? Troca? Gestão específica? Ou o clube vai abraçar o jogador e trabalhar para que ele consiga ter um 2026 estável? O relógio corre. A Libertadores se aproxima. A torcida está inquieta. E De La Cruz está nessa batalha silenciosa, tentando vencer o único adversário que ele não consegue driblar: o próprio corpo. O Flamengo vive esse dilema. E a novela, ao que tudo indica, ainda está longe do fim. Outro ponto que tem pesado é que alguns membros da diretoria já demonstram receio de que o jogador possa repetir um padrão semelhante ao vivido no fim da sua passagem pelo River Plate, quando também conviveu com desconfortos parecidos. Esse histórico acendeu um alerta vermelho dentro do clube. A avaliação agora é contínua. Cada treino vira um termômetro do que esperar na final da Libertadores. Isso gera uma tensão enorme. E tem mais. Fontes internas dizem que a comissão técnica, nos últimos dias, precisou ajustar praticamente todos os trabalhos táticos para não sobrecarregar De La Cruz. Em alguns treinos fechados, ele participou apenas da metade das atividades, enquanto o restante do elenco fez simulações de jogo. Isso cria uma dificuldade enorme, porque o plano de jogo para enfrentar o Palmeiras depende muito do posicionamento do uruguaio e das suas infiltrações. Nos bastidores, o clima é de apreensão, mas também de esperança. A final da Libertadores é tratada como o grande momento da temporada, talvez o mais importante desde 2019. A expectativa é que, mesmo no limite, De La Cruz consiga entrar em campo, nem que seja por alguns minutos, porque todos sabem, com ele, o Flamengo é um time.